Dias Toffoli se explica, mas cava a própria cova. Veja aqui comigo as 6 perguntas sem resposta que o Toffoli precisa responder. Tem gente que quando está em apuros fica quieta, mas tem gente que decide abrir a boca, tenta se explicar e aí pior é tudo. E o Toffoli é do segundo tipo. Gente, era melhor que o Toffoli tivesse ficado quieto, porque tudo que ele fala pode e será usado no nosso tribunal de julgamento do que o Dias Toffoli fez no verão passado. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar por que a nota oficial do gabinete do Toffoli, em vez de apagar o incêndio, foi gasolina nele. E quais que são as 6 perguntas que ele tem que responder. Bora então aqui direto para essa nota oficial do Toffoli. Olha aí comigo, ela tá pequenininha na sua tela, mas eu vou ler para você. A Maridit é uma empresa familiar constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, prevista na Lei 6.404 de 76, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais para a Receita Federal do Brasil. Suas declarações para a Receita, bem como as dos seus acionistas, sempre foram devidamente aprovadas. O ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. Presta atenção. De acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 36 da Lei Complementar tal, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. Gente, o Toffoli aqui está desviando o foco, depois eu volto nisso. A referida empresa foi integrante do grupo Tayayá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas ao Fundo Arlen em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente à empresa, presta atenção, PHD Holding, 21 de fevereiro de 2025. Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram realizadas dentro do valor de mercado. Todos os atos e informações da Maridit e dos seus sócios estão devidamente declarados à Receita Federal do Brasil, sem nenhuma restrição. Vou seguir lendo para você aqui, tá na parte de baixo. A ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli em 28 de novembro de 2025, ou seja, quando há muito a Maridit não fazia mais parte do grupo Tayayá Ribeirão Claro. Ademais, o ministro desconhece o gestor do Fundo Arlen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor do Daniel Vorcaro e do seu cunhado Fabiano Zettel. Gente, o Toffoli simplesmente se defendeu da acusação de mensagens e pagamentos recebidos do Vorcaro com essa nota aí, em que veja bem qual que é a defesa dele. Ele admite que é sócio da Maridit, o que ele não tinha falado até agora, empresa que vendeu o resort Tayayá para um fundo do cunhado do Vorcaro. Ou seja, ele vendeu para alguém ligado ao Master e não se declarou impedido nem suspeito para julgar isso. O próprio Fabiano Zettel, o próprio Daniel Vorcaro. Mas ele só admitiu isso agora, depois que a Polícia Federal encontrou mensagens no celular do Vorcaro, inclusive, como eu mostrei no último vídeo, com linguagem cifrada. Linguagem cifrada sobre pagamento é coisa de bandido. Se não fosse essa investigação, o Toffoli teria escondido até agora essas ligações dele com o Master. E aí ele traz uma informação confirmando mais uma suspeita grave. Quem comprou a participação do resort, além do Vorcaro, foi a PHB Holding, cujo dono é Paulo Humberto Costa, advogado da JBS, a mesma empresa que o Toffoli aliviou de ter que pagar uma multa de 10 bilhões de reais. 10 bilhões uma aplicação hoje pela Selic rende 100 milhões de reais por mês. E empresa essa, JBS, que tinha como advogada a esposa do Toffoli e que foi beneficiada nessa quantia irrisória de 100 milhões de reais por mês. Ou seja, a Maridit e Toffoli faturaram com a família Vorcaro e com a família de advogados da JBS, beneficiária de decisões de quem? Dias Toffoli. Mas é tudo só uma grande coincidência. E aí Toffoli vem e diz que não tem conflito de interesse, que falta de vergonha. Eu fiz 6 perguntas públicas para o Dias Toffoli lá no meu X. Deixa eu te mostrar aqui quais são e por que a nota dele não responde a nenhuma delas. Pergunta 1.
De onde que veio o dinheiro para ser dono de um mega resort, hein, Toffoli? Essa é a grande questão. Antes de ser ministro, Toffoli era advogado sem patrimônio declarado significativo. Como é que 1/3 de um resort de luxo do Paraná entrou no patrimônio da família, hein? Quanto? Quando? De quem que veio esse dinheiro? A nota não responde. Essa é a grande questão. Pergunta 2. Isso não tem por acaso alguma relação com a acusação de Sérgio Cabral na delação dele, que o STF anulou com o voto do próprio Toffoli? Olha que absurdo. Declaração de Sérgio Cabral de que Toffoli vendia sentenças? Cabral acusou Toffoli disso na sua colaboração premiada. A nota não faz menção nenhuma a isso ou a qualquer suspeita, nem esclarece nada. Silêncio total. Vamos para a pergunta 3. Se o Toffoli tinha só uma participação aí no negócio multimilionário, por que a esposa do seu irmão nega que o irmão tenha sido dono do resort e eles têm um padrão modesto de vida, hein? A questão é, seus irmãos, Toffoli, foram usados como laranjas? A nota aí diz que a Maridic é administrada por parentes do ministro, mas a esposa de um dos seus irmãos, Toffoli, nega que eles sejam donos do resort. Você lembra do vídeo dela sendo entrevistada lá pelo Estadão? Dizendo que a casa dela não era sede de empresa nenhuma, que ela não era dona de resort? Olha aqui, moço, olha essa casa, por acaso eu tenho cara de dona de resort? A nota não responde a nada disso. Vamos para a pergunta 4. Ah, Toffoli, o que você ainda tem a esconder? Se não tem nada a esconder, por que o processo do Master está sob sigilo total? Nem os advogados das partes conseguem acessar. Por que ainda não abriu todos os pagamentos da Maridic? Quem Toffoli quer proteger com esse sigilo? A nota não responde. Pergunta 5. Quando, quanto e quem que o Toffoli recebeu de dinheiro usando a conta da Maridic? Ou seja, quanto dinheiro o Toffoli recebeu de dinheiro que entrou na Maridic e de quem que veio esse dinheiro? Essa pergunta é importante porque o Lauro Jardim informou, olha aí, que haveria pagamentos de escritórios de advocacia para a Maridic. A nota não menciona valores, datas, nem origem específica dos valores. Menciona apenas que tudo foi declarado à Receita Federal. Mas, gente, declarado um ganho não significa que foi legal, que foi lícito, que foi legítimo. Declarado para a Receita não significa declarado também para o processo que você relata. Ele pode ter recebido um pagamento até virtualmente, só que uma especulação de propina, e ter declarado para a Receita como uma origem, um faturamento vindo de um serviço prestado ao escritório de advocacia. Ora, seus irmãos, um é padre e um é engenheiro elétrico, por que raios que eles recebiam pagamentos de escritórios de advocacia pela Maridic, como reportou Lauro Jardim, e a que título que eles recebiam? Por que um padre e um engenheiro recebiam esse dinheirama? Ou será que era o Toffoli recebendo dinheiro de escritórios? Talvez escritórios com interesse em julgamentos no Supremo? A nota não responde, não esclarece nada. Pergunta 6. Não podemos parar nossas perguntas para o Dias Toffoli. Bora abrir tudo, Dias Toffoli. Se não tem nada a esconder, abra os livros da Maridic. Publique todos os fatos. Prove para o Brasil. A nota não faz isso. Nunca vai fazer. Toffoli permanece como relator de um processo cujo investigado pagou, direto ou indiretamente, para a empresa do ministro. Isso não é uma mera suspeição, isso é impedimento, isso é pouca vergonha, falta de vergonha na cara, isso é escândalo. E se o STF não age, o Congresso tem que agir. CPI, impeachment, o que for necessário. A conta não fecha. E quem não responde a pergunta simples tem muito a esconder. Você acha que o Fachin vai ter coragem de afastar o Toffoli? Conta aí para mim nos comentários. Se inscreve, clica no sininho, curte o vídeo e se torne membro aqui no canal para receber nossas análises exclusivas, ter suas respostas aos seus comentários com prioridade e apoiar vídeos como esse que denunciam os escândalos e absurdos que acontecem no Brasil. Um grande abraço e um excelente dia para você e para sua família, porque para Toffoli, pelo jeito, não vai ser. Agora ele cai. A Polícia Federal acha provas contra Toffoli no celular do Vorcaro. Então para tudo, mas tudo mesmo que você está fazendo, porque essa notícia que você tanto queria chegou. Daniela Lima e Fábio Serapião no portal UOL agora. Aparelhos de Vorcaro citam Toffoli e Polícia Federal leva material a Fachin. Presta atenção, não é a Toffoli, é a Fachin. Isso aqui, gente, é gigante, é uma bomba. E eu vou explicar para você agora por que é.
E o que foi que a Daniela Lima e o Fábio Serapião aqui não te contaram nessa matéria, mas que está nas entrelinhas para quem entende como que funciona uma investigação criminal. Bora aqui na matéria e eu já explico tudo, tintim por tintim, para vocês. A Polícia Federal entregou ao presidente do Supremo, Edson Fachin, novos pedidos de investigações relacionados ao Master. O material obtido em aparelhos do Vorcaro, dono da instituição, abre ao menos 3 novas frentes de apuração e menciona, além do relator do caso, do Toffoli, pessoas com foro de prerrogativa de função e também sem foro. Segundo apurou o UOL, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues, entregou esse material pessoalmente a Fachin na última segunda-feira, em reunião que está registrada na agenda do ministro. Trocando em miúdos aqui essa informação para vocês. Isso aqui só faz sentido se a Polícia Federal pediu a Fachin a abertura de um inquérito criminal para investigar o ministro Dias Toffoli. E eu vou te explicar agora o porquê. O normal, gente, seria a Polícia Federal extrair os dados do celular do Vorcaro, analisar e aí mandar tudo isso para o processo, que está onde? Está no gabinete do Toffoli, que é o relator. Se tem que levar algo para algum ministro, é para o próprio Toffoli. Só que a Polícia Federal não fez isso. Ela deu um olé no Toffoli e foi direto para Fachin, presidente do Supremo, e entregou o material do celular do Vorcaro para ele. E quem entregou também não foi qualquer um, não foi um delegado. Foi o próprio chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pessoalmente em mãos. Isso só pode significar uma coisa, gente. O que a Polícia Federal encontrou lá entre o Toffoli e o Vorcaro é gravíssimo, possivelmente provas de crimes. E por isso entregou diretamente nas mãos de Fachin, pedindo que Fachin abra um inquérito criminal contra o Toffoli e pedindo também o seu afastamento como relator do caso. É a única coisa que faz sentido aqui. Se não fosse isso, era só a Polícia Federal mandar para o próprio Toffoli. Como não mandou, a minha visão é de que a Polícia Federal agora vê o Dias Toffoli não mais como ministro relator, mas sim como investigado. E isso é reforçado ainda por esta matéria outra que acabou de sair no Metrópolis. Polícia Federal apresenta pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular do Vorcaro. Gente, vocês têm noção disso aqui? A Polícia Federal, ela ir lá e apresentar suspeição é porque realmente encontrou coisa gravíssima envolvendo o Toffoli. Olha aqui, vamos seguir na matéria do UOL. De acordo com fontes, a Polícia Federal agora aguarda encaminhamento técnico e jurídico para cada uma das averiguações. Agora, com a descoberta de que o ministro e Vorcaro mantinham conversas, a crise tende a se aprofundar. Gente, isso aqui não é nem o pior. Segundo o Metrópolis, presta atenção nesta outra matéria que acabou de sair também. Segundo o Metrópolis, as mensagens de Toffoli com o Vorcaro que a Polícia Federal recuperou foram apagadas. Apagadas! Será que está explicado por que o Toffoli queria tanto controle sobre esse caso? Puxou para lá, colocou tudo em sigilo, escolheu os peritos. Você está entendendo agora? E agora o Supremo tá como, hein? Imagina como é que tá o Supremo lá, como deve estar lá pegando fogo. Tá desse jeito aqui, como a Daniela Lima e o Fábio Serapião descreveram. Ó. O Supremo está profundamente dividido sobre o que fazer diante desse caso. Não precisam ficar divididos não, ministros. A gente sabe o que precisa fazer. Fachin precisa afastar o Toffoli imediatamente desse caso. Sortear a relatoria da investigação do Master para outro ministro e mandar intimar a Procuradoria-Geral da República, PGR, sobre esses pedidos da Polícia Federal. E a PGR precisa fazer a coisa certa, pedir a suspeição do Toffoli e uma investigação urgente contra o ministro. Toffoli precisa sofrer um impeachment. O cadáver insepulto do Master está começando a feder e se o Supremo e a PGR não fizerem nada, ele vai contaminar o Brasil inteiro com a sua podridão. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa bomba, se inscreve no canal, clica no sininho, se torne membro aqui para apoiar nosso trabalho e receber análises exclusivas e ainda ter prioridade nas respostas aos seus comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, porque o bambu vai gemer.